Qual que é a diferença, Herman, para Bom, você? a principal diferença que eu sinto é a forma como se dá a aula, né? Então, o que você foca durante o trabalho feito na aula, né? As práticas. Por exemplo, no Aikido, no Tai Chi, ou no Kung Fu, no que eu já pratiquei, a gente está sempre pensando na técnica em si, né? Em fazer o movimento correto, como trabalhar o movimento com o outro, para desequilibrar o outro, ou para derrubar o outro, assim por diante. No sistema, né, você pensa muito mais no que você está fazendo, né, nesse trabalho interno de propriocepção, de consciência corporal, e o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, né, e aí a partir daí, se a técnica desenvolve ou não. Então, a técnica ela é muito mais consequência desse trabalho individual, mas com o outro, enquanto nas outras práticas orientais que eu já fiz e conheço, você pensa mais na técnica e a técnica dando certo ou não, né? Você não está muito preocupado com isso, você derruba o outro ou não, aí fazendo força ou usando um pouco mais, quem é maior usa mais o peso, quem é menor tenta usar mais o centro de gravidade e assim por diante. No sistema não, a gente pensa no que está fazendo e aí a partir daí se a técnica funciona ou não. Se não funcionar, não tem problema. Você corrige o que você está fazendo, né? E não necessariamente você tem que ficar preocupado. Derrubei, não derrubei, né? Por que que eu entro assim, entro assado, se vier assim eu faço daquele jeito. Né? Isso é tudo secundário durante o treino. A gente vai pensar nisso se a técnica deu certo. Ah, ó, consegui desequilibrar. Agora eu posso fazer isso ou fazer aquilo. Né? Eu acho que a principal diferença é o decorrer do treino e como se dá essas práticas, ou esse pensamento de como fazer essa, como posso dizer, né, o contato ou a distância, né? Como perceber isso muito antes do que está acontecendo. Né? É claro que nas outras práticas, a gente, ao longo do tempo, consegue utilizar disso também. Né? Mas eu acho que o sistema ele acelera esse processo, porque você já parte do princípio de que isso é um mecanismo principal e não a estética da técnica em si. Bom, Bacana. E você, Carlos? Bom, eu concordo com o que foi dito agora há pouco. O que eu vejo no sistema? Que você começa tentando entender o interno, como você se conecta fisicamente e emocionalmente, e aí você vai trabalhando com os resultados disso. Nas artes orientais que eu conheci, que são poucas, era o contrário. Você começa pelo movimento, pelo próprio movimento, e você vai estabelecendo conexões com o passar do tempo. Então você começa com um movimento, com um kata, com um golpe, e você vai refinando ele até que você consiga aprender de fato o conceito. E no sistema é o contrário, você começa pelo conceito e você vai criando os movimentos, que é uma coisa que eu acho fascinante. Acho que não é nem melhor nem pior, mas certamente é fascinante. É uma característica bem diferente do sistema em relação a outras disciplinas. É ba... Também, Não, pode falar, desculpa, eu te cortei. e também essa questão da autoavaliação, você tem que perceber se está tenso, você tem que perceber se está com medo, você tem que assumir que está com medo, que está tenso, que é uma coisa muito difícil, né? Acho que você perceber a tensão como um problema seu é uma coisa muito complicada, até para o nosso ego, até para a nossa vaidade. Às vezes a gente acha que está sendo corajoso e na verdade não, você só está tenso, você está Uhum. disfarçando o seu medo. Sim, boa. E você, Gafa, consegue... Vamos ver se a gente tem o áudio. Consegue nos ouvir? Sumiu. Alô, Gafa? tá sem áudio ainda, Gafá. Aí acho que a Bruna também. É, Não, eu tô, mas eu tirei. Ah, tá. O Gafa tá ouvindo? Aqui ele não tá mudo para mim. Pra mim tá mudo. Deixa eu ver aqui. para mim nem está aparecendo. Ele tá aparecendo. Ele tá aparecendo, mas tá sem som.
Ué, por quê, hein? Ah, e ele participante. E não dá para mudar esse negócio? Então, até onde eu sei, a gente mesmo que liga, né? Mas ele não tá conseguindo. Você não tá conseguindo se desmudar, Gafa? Saiu. Acho que vai sair e entrar de novo. Mas ele tinha aparecido aqui que Comigo foi mais ou menos isso, não aparecia a opção de. Parecia que de, eu não estava mudo, né? Mas aí quando hum, eu saí, voltei, carregou. vamos ver o que acontece. Bom, enfim, eu vou falar aqui o que eu acho, né, de diferença. Como o Carlos falou, o Herman disse, nós não temos um kata, né? Não tem aquele kata ou kati, que nem o caso do Kung Fu, que você tem que ficar repetindo e dominar aquelas técnicas básicas. Eu acho que o sistema ele inverte a lógica que tem em muitas artes marciais orientais, né, de que você aprende a técnica para depois se livrar daquelas amarras e ter mais liberdade. O sistema ele começa com maior liberdade e você vai, de certa forma, criando um movimento que melhor se adequa a você, ao seu tipo físico, né, aquilo que você consegue fazer. Né? Então, você não tem no sistema obrigatoriedades. Né? Por exemplo, no jiu-jitsu, você tem aquela estratégia que é padrão, você tem que derrubar, finalizar, seja com uma chave de articulação, com estrangulamento. Né? No karatê, você tem que dar aquele tipo de chute, aquele tipo de soco. E o sistema, ele pede que você faça as coisas de maneira relaxada, que você se movimente. Depois, com o tempo de treino, você aprende que tem ali um certo padrão, né? Tem movimentos básicos, mas eles não são tão evidentes, né? E você começa já com uma liberdade muito grande no treino. Não sei se vocês concordam. Gafa, consegue falar? Consegue ouvir? Aqui para mim não tem mais o íconezinho, mas acho que ele não está ouvindo. Pra Eu, mim eu, também. eu consigo vê-lo. Sim, Mas eu ele tá também. falando e não tá saindo som. Ele tá falando que não escuta, né? Eu acho que ele não está Não. falando. Ele está falando? Aí ele tava assim, Ele está só tava. olhando. Tá ouvindo, Vamos ver. Gafa? Porque para mim não aparece mais que ele tá mudo, só que ele não tá ouvindo, ele disse. Depois que deu pau, ele já reiniciou e mudou a máquina. Eu acho que nem saiu de novo. Vamos lá, depois ele fala tudo de uma vez. Eu vou fazer mais uma pergunta. E vocês viram alguma dificuldade, né, em partir de uma arte marcial para o sistema, ou continuar treinando? Vocês acham que é possível conciliar? Né, se vocês conseguem conciliar, ou se vocês viram qual foi a principal dificuldade em fazer a transição? A gente pode começar aqui com o Herman. Bom, eu acho que tem algumas coisas que acabam ajudando e outras que atrapalham um pouco. Por exemplo, a gente tem nas artes, principalmente japonesas, chinesas, a ideia da postura muito bem estabelecida, né? Então, o kamae, e aí na hora que você está praticando o sistema, que você não tem que manter uma postura muito bem estabelecida, isso às vezes sinto que dá uma enroscada, né? A gente patina um pouquinho. Mas também com a prática do sistema e com as conversas e tal, e a gente vai estudando, que eu percebia que a gente faz essas posturas, só que a gente fica muito tempo nelas durante as outras artes marciais. Na verdade, essas posturas acontecem, só que elas têm que ser mais fluídas. Nas práticas, nas outras práticas, por exemplo, no Aikido, no Tai Chi, no Kung Fu, a gente faz essa postura para fortalecer a base. Né? Só que depois ninguém fala que a postura você fica nela para fortalecer, e não que durante a prática você tem que ficar nela. Né? Durante o kata, por exemplo, você tem que ficar nela. Ela é só uma passagem para outra postura, é tudo muito mais fluido. Então, acho que
nesse aspecto, prejudica um pouquinho na hora de ir para o sistema. Da mesma forma que, às vezes, treinando o sistema, aí você está fazendo uma prática, né, no Jwazá, no Aikido que a gente fala, né, que é a prática livre e tal, e aí, de repente, você entra com alguma coisa que é do sistema e que, teoricamente, não... no que a gente treina, não estaria ali. Mas não que não faz parte daquilo. Por exemplo, os atemes, né? Os atemes, tem o Gozo Shorin, que é um sensei de Aikido, e fala 70% do Aikido é ateme, só que a gente não treina eles durante as práticas normalmente. Só que no Jwazá, que é a técnica livre, ele entra muito bem. E eu acho que aí, nesse ponto, o sistema até auxiliou, né, a entender algumas brechas que a gente tem para poder usar os atemes. Então, às vezes ajuda e às vezes acho que atrapalha um pouco. E tem um aspecto que eu acho que é importante também, o seu professor entender isso, né? Por exemplo, no caso, no Aikido, o meu sensei, ele gosta de sistema e ele, às vezes, eu no meio do caminho coloco alguma coisa do sistema e ele fala, isso é sistema, tal. Mas ele não briga. Eu sei que existem outras escolas que, se isso acontecer, você vai tomar uma baita de uma bronca. Né? Então, eu acho que é muito relativo, é muito pontual, né? Cada caso é um caso. Mas, em alguns momentos atrapalha, em alguns momentos ajuda, na via de mão dupla. Certo. E... Gafa, consegue ouvir? A gente consegue te ouvir agora, eu acho. Né? Então, depois da terceira ou quarta tentativa, mudei de máquina escambau, agora eu escuto vocês também, então beleza. Beleza. Então, o Herman estava falando, né? E muita gente vê muita similaridade do sistema com o Aikido. Inclusive, acho que foi uma das primeiras vezes que o Vladimir apareceu, foi na Aiki Expo, 2005, isso, né? Não, antes, né? Acho que em 99 e 2000, que aí ele foi fazer uma apresentação. E aí eu conheço muita gente que era do Aikido e acabou migrando para o sistema também. Tanto quando a gente foi lá para o Canadá, né? Muita gente lá em Toronto que também era do Aikido e estava treinando o sistema. Eu acho que existe uma relação, principalmente no pensamento, né? Na movimentação, na dinâmica dos movimentos. Visivelmente, você não consegue detectar isso, porque, né, as práticas japonesas elas são esteticamente muito bem estabelecidas e o sistema isso a gente não tem. Né? Mas na movimentação em si, na ideia de desequilíbrio, de você conquistar o centro do outro, eu acho que isso é muito parecido. Né? Bacana. Existe uma similaridade, sim. Legal. Gafa, agora que você chegou, vamos lá, qual que é, na sua opinião, a principal diferença entre o sistema e as artes marciais orientais, né? Que é mestre de Kung Fu também, Tai Chi? Diferença mesmo? Eu acho que a grande diferença é simplesmente a maneira como cada uma das modalidades é treinada, entendeu? Porque quando você busca a fundo qualquer uma delas e acha os princípios, você fala assim, aquilo que o Herman já tinha falado, opa, mas isso está aqui também. Então, os princípios estão embutidos e fazem parte de todas as modalidades. A diferença é como se treina cada uma delas. Algumas foram para uma vertente esportiva, outras foram para uma vertente mais estética, enfim, foram se perdendo os princípios marciais combativos de cada uma delas por conta de outras realidades que foram surgindo. E eu acho que a grande diferença mesmo é simplesmente a maneira como é treinado, cara. Mesmo quando o pessoal fala, parece com Krav Maga, parece com Aikido, eu acho que isso é muito mais uma similaridade do praticante do que da modalidade. Depende de experiências prévias que o cara teve. E independente disso, cara, qualquer uma delas treina diferente, entendeu? Eu acho que a maneira como o sistema abre para a gente treinar faz com que a gente olhe qualquer uma das modalidades e enxergue os princípios dentro de uma delas e fale assim, pô, se você pegar isso aqui e treinar desse jeito, vai ficar bem melhor, bem mais prático e bem mais viável. Mas, enfim, aí depende do